Olá, psicólogas e psicólogos do estado de Alagoas. Nós estamos aqui para mais um episódio do podcast Conectar Psi, o podcast do CRP15. Eu sou Leilane Ferreira, psicóloga e conselheira do CRP15, faço parte da Comissão de Igualdade Racial e nesse mês de julho nós estamos aqui com um tema super importante para discutir o Julho das Pretas e a saúde da mulher negra. Para discutir esse tema, eu convidei aqui duas mulheres negras que também fazem parte da Comissão de Igualdade Racial, professora Natália Rodrigues e a psicóloga Yasmin Maciani. Sejam muito bem-vindas. Primeiro, eu quero agradecer a vocês por aceitar esse convite para estar conosco aqui, discutindo um tema tão importante. Inicialmente, já pensando sobre esse 25 de julho, não é? Dia 25 de julho é o dia que nós celebramos o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. E aí eu já queria iniciar a nossa discussão pedindo a vocês que falassem um pouco, né, o que é o Julho das Pretas e como a trajetória profissional e pessoal de vocês se conecta com esse tema. Obrigada, Leilane. É um prazer estar aqui, né, junto com Yasmin. A gente sempre se alegra quando tem a oportunidade de conversar sobre a saúde mental da mulher, fazer essa articulação entre gênero e raça, que são inseparáveis. Então, olha, assim, a dimensão, né, do que é poder falar sobre mulher negra em um podcast da psicologia, né? Claro que é para o público geral, mas assim, olha como é importante, né, que psicólogas e psicólogos possam se debruçar sobre essa temática. Eu gosto sempre de dizer que pensar sobre o racismo na psicologia é pensar a partir de um posicionamento ético. Não tem como pensar uma psicologia ética que não esteja também preocupada com o enfrentamento ao racismo, porque a gente está falando de psicologia no Brasil, com a nossa história escravocrata, e a gente também está falando de psicologia em Alagoas, e Alagoas é muito importante para a resistência negra brasileira. Então, eu estou bastante feliz, assim. Sou psicóloga, e na minha trajetória de formação profissional, esse tema sempre surgiu como uma urgência, assim, no mestrado e no doutorado, né? Eu tenho um doutorado em psicologia. Esse entrelaçamento de gênero e raça sempre atravessou o meu processo de entendimento da psicologia e de qual lugar eu parto para pensar psicologia, para pensar atuação e formação profissional. Atualmente eu também trabalho como professora universitária e uma das nossas preocupações, eu sempre converso, né, com Yasmin, com você, e também dentro da Comissão de Igualdade Racial CRP15, que nós fazemos parte, a gente sempre conversa assim, como é importante que a formação em psicologia entenda que a raça é um tema transversal, e quando a gente fala que é um tema transversal, significa que ele precisa estar presente ao longo do curso e não só em disciplinas específicas. Então, tanto na comissão, quando a gente vai discutir a atuação profissional, quanto também quando a gente está pensando a formação de novos psicólogas nesse estado, essa temática do racismo, ela sempre aparece. Então, quando você pergunta assim, como é que isso aparece, né, na trajetória? Eu sou uma mulher negra. A gente podia dizer assim, obviamente, então, isso atravessa a sua experiência e você estuda isso. Mas isso não é uma obviedade, né? Isso é uma construção, a gente se constrói também se entendendo como uma mulher negra, a gente passa também a partir da experiência, mas também a partir de um processo formativo, de estudo, né, das psicólogas que vieram antes de nós, a gente passa a entender o quanto essa temática ela precisa ser visibilizada na nossa experiência profissional. Então, a gente não pode fingir que o racismo não existe, tanto do ponto de vista da minha experiência como mulher negra, mas também da minha experiência como psicóloga, como professora, né? Então, quem são os meus alunos e alunas? Quem são as pessoas com as quais a psicologia se
oferta, né, seu serviço, né? Qual é a raça, por exemplo, das pessoas que frequentam os CAPSes? Qual é a raça, né, dos nossos estudantes das escolas públicas? Pensar a psicologia atravessada à raça é pensar quem são, né, as pessoas que ofertam os nossos serviços, pensando Brasil, pensando classe, e pensando a nossa história enquanto povo. Então, essa experiência é uma experiência também de um compromisso assim, ético, e é a partir disso que eu tenho pensado a minha trajetória profissional. Natália, você traz esse olhar da formação, né, do psicólogo, da psicóloga escolar, enfim, do psicólogo, da psicóloga na academia, e como isso impacta nas nossas vivências e nas nossas ações, né, nas nossas trajetórias profissionais. Pensando sobre essa temática, né, sobre o racismo, como a psicologia pode auxiliar nessa discussão, né? Quais são os elementos que a gente pode trazer de reflexão, tanto na formação como na prática profissional do psicólogo, né? Acho que Yasmin pode trazer um pouquinho sobre isso. Que alegria estar aqui com vocês hoje. Acordar, né, e se preparar para encontrá-las é um prazer. Acho que é importante marcar o quão é significativo a gente estar hoje discutindo num podcast de psicologia do CRP 15, o lugar da mulher negra na sociedade, o lugar da luta, da resistência, mas também a necessidade da gente conseguir construir espaços de existência. Então, eu fico pensando, assim, enquanto psicóloga que atua na rede pública de ensino, o quanto que ser psicóloga foi uma escolha para mim, assim, é uma profissão, então eu decidi ser psicóloga, mas ser mulher negra a gente não escolhe, né? A gente nasce, a gente se descobre no processo, a gente começa a se identificar enquanto tal. Mas é algo que veio, então não tinha como a prática não se atrelar a uma vivência que é anterior. Né? Ser psicóloga é uma parte só da minha vida enquanto profissional. Agora, ser mulher negra é quase toda a minha existência. E aí, desassociar a minha existência da prática profissional é algo que a psicologia tradicionalista fazia e ainda faz. Né? Que embranquece a nossa atuação, que embranquece as nossas referências. Então, quando eu vou atuar enquanto psicóloga, uma psicóloga negra, no interior do estado de Alagoas, na rede pública de ensino, que sua maioria do alunado é negro, que chega para mim pedindo uma escuta individualizada e quase sempre vem nomeando bullying, nomeando as práticas racistas como bullying. Então, ontem estava conversando com outro colega de profissão, que também é psicólogo, negro também lá da cidade, que ele disse assim, eu passei na sala fazendo uma atividade sobre autodeclaração e os alunos começaram a dizer que outro aluno ficou muito tempo no forno e aí saiu queimado. Então, esse tipo de comentário, se a gente não tem uma análise crítica, histórica e social de como isso configura as identidades, como isso afeta a autoestima, a subjetividade, a gente vai olhar para isso e dizer mais uma prática de bullying. Mas isso é um comentário de caráter racista. Isso interfere na aprendizagem, interfere na sociabilização desse aluno. E aí a gente começa a pensar a psicologia e pensar a importância de a gente marcar algumas datas, como, por exemplo, o Júlio das Pretas. Rememorar a história de Teresa de Benguela, né? Que é uma figura quilombola, uma mulher negra, que foi resistência durante 20 anos ao processo de escravização no Mato Grosso. É uma mulher que hoje no Brasil, no Júlio das Pretas, a gente celebra a sua memória e a gente pensa a memória não como um processo cognitivo meramente, né? Mas memória como uma construção coletiva, né? Algo que nos alimenta, algo que nos fortalece. Então, aliar a ideia da racialização, pensar as práticas psicológicas, pensar a nossa atuação, considerando os marcadores sociais de diferença, considerando a classe, considerando o gênero, considerando o nosso território, é pensar uma psicologia que de fato acolha, que de fato produza transformação, né? E eu acho que é muito nesse local que a gente vem pensando na Comissão de Igualdade Racial, né? Qual é a psicologia alagoana que a gente pode propor? O que a gente propõe no estado de Alagoas? Os psicólogos de Alagoas, né? Que público a gente está atendendo? Como é que a gente reconta a nossa história? Eu acho que a possibilidade de recontar, de fazer da história de Alagoas, fazer a história da psicologia alagoana pelas nossas vozes, pela nossa vivência, pela nossa realidade, não importar. E acho que a gente tem muita coisa para contar. Exato, exato. Vocês trazem, na fala de vocês, esse processo de reconhecimento enquanto uma mulher negra.
né? E aí, só para a gente contextualizar um pouquinho isso, eu entro na Comissão de Igualdade Racial, acho que é 2019, 2021. E aí, nesse processo, eu vou me descobrindo também como uma mulher negra. E esses espaços são espaços de extrema importância para que eu, enquanto mulher negra e psicóloga, consiga trazer para a minha prática profissional esse olhar. E a importância desse letramento racial, para que nas minhas práticas lá na escola, né, ou nos espaços em que eu esteja, eu consiga visualizar esse racismo estrutural, as formas de violência, né, contra o corpo negro, contra a mulher negra. E aí, a gente tem socialmente construído essa ideia da força, né, da mulher negra, que é historicamente construída, né, a partir de todo o nosso processo, né, de escravização, enfim, e a gente precisa discutir essa temática pensando como nós podemos, enquanto psicólogas, prevenir ou trabalhar as questões de saúde mental. E como esse mito, ele afeta, impacta a saúde mental das mulheres negras, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Tá. É muito importante a gente pensar, a partir da saúde mental, como é que a gente vai entendendo como psicólogas e como mulheres negras sair dessa lógica do mito da mulher guerreira, né? Então, essa mulher negra que está sobrecarregada a partir de diversas responsabilidades que tem, também é uma mulher que essas responsabilidades lhe impactam a saúde mental. E penso que, do mesmo modo que a Yasmin estava pontuando a importância de nomear, então, quando a gente nomeia o bullying de racismo, a gente está resgatando essa memória das violências sofridas ao longo do tempo. Acho que é importante nomear essa sobrecarga da mulher negra também como racismo estrutural. Então, essas mulheres negras, elas sempre tiveram, ao longo da história do Brasil, sobrecarregadas. Quando a gente pensa, por exemplo, as lutas do movimento feminista com relação ao direito ao trabalho, esse direito ao trabalho tem relação com o trabalho formal, com essa mulher branca que precisava estudar, que tem o direito de estudar e trabalhar. Mas esse direito ao trabalho, quando se pensa nas mulheres negras, ele é muito diferente, porque essas mulheres negras sempre trabalharam no cenário da escravidão, e eu não estou falando só do trabalho escravo dentro das casas dos senhores, mas eu estou falando do trabalho na lavoura também, né? Então, essas mulheres negras, elas também faziam o trabalho braçal, assim como os homens. Isso para a gente fazer esse panorama histórico, pensando na nossa memória, né, coletiva. Então, essa mulher negra que trabalhava lá como no processo de escravidão, ela, ao longo desse processo histórico, né, ela também precisou dar conta dos seus filhos e do trabalho informal, né? Ela precisou criar estratégias de sobrevivência para conseguir alimentar seus próprios filhos, para conseguir dar conta do sustento dos seus filhos. E ao longo do processo histórico, quando a gente pensa hoje, na realidade, esse processo não mudou, né? Ou se mudou, ele mudou pouco, né? Talvez tenha mudado as formas de exploração, mas a exploração, ela continua. Então, a gente tem, obviamente, vários avanços no que se refere à liberdade, né, a autonomia. A gente tem, né, a possibilidade de pensar o racismo de forma escancarada, mas os dados com relação às violências sofridas pelas mulheres negras, elas permanecem. Então, elas são as maiores vítimas de feminicídio, as mulheres negras sofrem mais violência obstétrica, as mulheres negras, elas estão mais presentes no mercado informal.
ou empregos que não ofertam as possibilidades de ascensão social. E isso traz, obviamente, um impacto importante para a saúde mental, inclusive com relação à possibilidade de cuidado. Então, quando é que essa mulher negra que precisa trabalhar mais de 8 horas por dia, que tem tripla, quarta, quinta jornada, quando é que ela vai ter tempo para cuidar de sua saúde mental? Quando é que ela vai ter tempo para ir a um serviço de saúde mental? Será que é nomeado, né, que ela está em um processo de depressão? Porque quando a gente vai falar de depressão, a gente pensa numa pessoa prostrada numa cama, né? E muitas vezes aquela mulher que se levanta todos os dias para ir trabalhar também pode estar sendo atravessada por um processo depressivo, mas ela não tem nem o direito ao sofrimento mental, no sentido de por exemplo, não ir trabalhar. Essa possibilidade não existe para ela, né? Ela precisa ir trabalhar, porque isso tem a ver com a comida que ela coloca na mesa para ela e para os seus. Então, quando a gente está falando dos impactos da saúde mental, do racismo para mulheres negras, a gente vai ter que pensar gênero, a gente vai ter que pensar raça e a gente vai ter que pensar classe. E pensar essas questões atravessadas, assim, eu sempre penso assim, a saúde mental ela precisa ser direito e não privilégio. Mas, infelizmente, muitas vezes essa saúde mental e o cuidado a essa saúde mental acaba sendo um privilégio, porque boa parte da nossa população, e quando eu falo essa boa parte da população, aí eu tô aqui, né, querendo enfatizar as mulheres negras periféricas, né, pretas e pobres, esse direito lhes é negado. Então, até essa nomeação de que essa mulher está sofrendo um quadro de ansiedade, um quadro de depressão, né, um quadro de exaustão em função dos trabalhos que precisa desenvolver, não é nomeado, porque há inclusive, uma naturalização dessa violência. Olha, você precisa trabalhar. Olha, você precisa dar conta disso aqui. Olha, você precisa varar a noite para poder sair de casa, sei lá, 4 horas da manhã para poder dar conta, né? Assim, quando eu penso nessa exaustão da mulher negra e o quanto isso traz um impacto para a saúde mental, eu lembro muito do quarto de despejo da Carolina de Jesus, assim, né? No diário, quando a Carolina vai relatando o seu cotidiano na favela, ela vai apontando o quanto, né, nas primeiras, né, páginas assim, do livro, enquanto não há saída. Assim, ela tá cansada, ela tá exausta, mas ela acorda 4 horas da manhã para catar papelão, porque a filha tá dizendo, eu tô com fome. Então, ela precisa ir, mesmo que ela esteja muito cansada, mesmo que a cabeça esteja desorganizada, mesmo que esteja tudo uma desordem, mas ela tem que sair para trabalhar, para colocar a comida na mesa, né? E aí a gente vai pensar, por exemplo, na solidão da mulher negra, né? Então não vai ter esse homem provedor. Esquece isso. É essa mulher que vai ter que dar conta de tudo mesmo. E isso tem impacto na saúde mental, né? Fiquei pensando aqui o quanto que a gente vai aprendendo na formação de psicologia algumas definições muito dadas do que é essa saúde mental e quais são os espaços que promovem saúde mental. E aí, a frasezinha que a gente vai aprendendo é que saúde mental é um estado, o bem-estar biopsicossocial. E aí a gente reproduz muito isso, e todas as disciplinas, em diferentes abordagens, vão dizer saúde mental é esse bem-estar biopsicossocial. Mas em que lugar do planeta a gente consegue encontrar esse equilíbrio de estar num bem-estar biopsicossocial? Gosto de pensar que saúde mental é essa experiência da gente estar confortável na pele que habita. Mas estar confortável na pele de uma mulher negra demanda um trabalho muito mais pesado, um trabalho muito mais árduo. Porque quando a gente vai começando a se identificar a partir do olhar do outro, ou começando a se enxergar enquanto mulher negra a partir da violência,
o conforto de habitar esse corpo, ele não vem junto, né? Procurar um estado confortável é muito complexo, é muito difícil, é um trabalho diário. E aí essa busca, às vezes, é nos colocada numa perspectiva que a mulher negra ela vai ser sempre forte e ela também vai ser resiliente, porque não basta ser forte. Ela precisa saber lidar com essa dor e ela precisa tratar o seu sofrimento sozinha. E ela precisa conseguir expressar essa angústia de uma maneira didática para que não ofenda a ninguém, para que a branquitude não seja colocada em xeque. Então, parece que a gente vai vivendo o desconforto de habitar essa pele, que é marcada, né? Marcada pela violência, marcada pela negligência, e ao mesmo tempo fazendo um exercício que é extremamente doloroso de tentar se curar. E aí eu gosto muito de um trecho de uma música do Djonga, que ele fala que aprendeu a lamber as feridas porque de onde ele veio não tinha metiolate. E aí, Djonga é um rapper negro que, pra mim, ele vai dialogar bem com Bell Hooks também, nas músicas, falando que a gente vai aprendendo a se curar de um jeito que as feridas acabam sempre infeccionando, essas feridas acabam se alastrando. Então, quando a gente não sofre só. Então, a gente padece em coletivo, a gente vai... Se uma mulher negra, mãe solo, ela tá ali em sofrimento mental, ou em sofrimento psíquico, emocional, não é só ela que vai sofrer, mas os seus, a sua família, porque é dela que provém, né? É dela que detém o alimento, é ela que traz para casa. E aí, a responsabilidade de fato, carregar um mundo, ou o seu mundo, pelo menos, nas costas, ele é quase que natural a existência de ser uma mulher negra periférica. E aí, a gente tá aqui discutindo 3 mulheres negras de pele clara, né? E aí, se a gente olhar para a psicologia, a gente tem poucas referências de mulheres negras de pele escura, em local de discussão, em local de institucional mesmo, assim, se a gente revisitar as nossas memórias, aí eu peço que o pessoal que está nos escutando também revisite quantas professoras negras vocês tiveram na formação de vocês, e onde é que estavam essas mulheres, né? E por que a gente não está nesses espaços? O que nos é negado? Será que, de fato, há um desinteresse ou há uma exclusão institucional e estratégica dos nossos corpos desses espaços de poder? Então, a gente se acostuma a nos ver nos espaços marginalizados, assim. E se a gente não tem uma referência, a gente também não tem um caminho possível a seguir. Então, quando a gente rememora a imagem de Teresa de Benguela, rememora escritoras negras, autoras negras, coloca a psicologia para dialogar com essas mulheres, a gente marcando que nós temos histórias e nós temos referência. E referência de luta, referência de resistência, mas também referência de bem viver. E eu acho que é essa a discussão que falta pra gente, assim. Olhar pra mulher negra como essa pessoa que precisa e merece ter a sensação de bem viver. Porque parece que estamos sendo cobradas a todo momento a estar sobrevivendo. E a gente vai pra universidade, eu sou pesquisadora no campo do antirracismo, das relações de gênero, e é como se eu tivesse que resistir ali dentro. A todo momento, ter que estar pautando, precisa interseccionar, precisa avaliar, precisa marcar as coisas, nomear as coisas para que elas passem a existir. E aí eu não tenho espaço para viver bem. Eu não tenho espaço para viver a minha vida, a minha existência. Estou todo momento sendo lembrada que eu preciso sobreviver, que eu preciso resistir. E isso aparece para a gente, que estamos em formação, que já temos nossa formação acadêmica, mas isso aparece de uma forma muito mais violenta para aquelas mulheres periféricas. Né? Isso aparece muito mais violento porque para elas não chega a possibilidade de uma existência a outra. É sobreviver. É sobreviver e garantir que os seus sobrevivam. A que custos, né? Então, isso explica, isso naturaliza a demora que a gente tem para atendimento, a gente ser menos medicalizada, a gente ser menos acolhida, a gente ter menos espaços coletivos de troca, a gente não ter lugares para que as nossas discussões elas sejam feitas. Isso explica o epistemicídio, que Grada vai dizer, né? E aí a gente vai se configurando num local onde nossa existência é pautada pela dor. E aí a gente vai falar sobre ser mulher negra muito relacionada a esse processo de sofrimento. E quando a gente não faz isso, parece que não está correto. Se a gente tem uma mulher negra que vai falar o quanto que é incrível viver bem, parece que ela está falando de uma realidade paralela, porque é uma realidade paralela para muitas de nós. Para quase todas nós, assim. Então,
pra gente estar aqui conversando hoje, o que é que a gente já enfrentou. Uhum. E isso fica de fora, porque um número do CRP, aqueles 4 dígitos, assim, parece que pode apagar tudo que a gente passou até conseguir ser credenciada e ter uma profissão digna, uma profissão que é valorizada no sentido de um mercado de trabalho, né? Então, eu fico muito pensando nesse local, assim, o quanto que esse mito nos coloca em um espaço de estar tentando viver. E quando você fala, Yasmin, de chegar nesse lugar, eu penso assim, quantas mulheres, né, nossas ancestrais, precisaram estar em espaços de discussão, de luta, para que nós estivéssemos aqui hoje, nesse lugar, né, conversando sobre a saúde mental das mulheres pretas, pensando estratégias de possibilitar esse bem viver que você traz. E aí eu fico pensando também sobre como é que nós, enquanto psicólogas, temos esse compromisso de, atuando nas políticas públicas, né, na escola, nos CRAs, nos CREAs, nas clínicas também, no SUS, como nós precisamos estar conscientes desse processo, né? Porque nós estamos lidando diretamente com essas mulheres que não tiveram acesso, que muitas vezes foram negados direitos básicos, e se nós não tivermos esse olhar para essa interseccionalidade, a gente não vai conseguir atuar de maneira a auxiliar de fato essas mulheres, entendendo que esses corpos também precisam de cuidado, né? Cuidado que muitas vezes é negado a essas mulheres, a essas existências, e que nós, enquanto psicólogas e psicólogos, ao invés de oferecer esse cuidado, muitas vezes somos aqueles que potencializam, né, essa dor e esse sofrimento. Por isso a importância desse podcast, desse tema, para a categoria também, para que a gente possa se olhar. E aí eu trago a minha trajetória novamente, pensando assim, quando eu começo a fazer esse processo de me aprofundar, de me letrar racialmente, eu começo a enxergar e a ter consciência de temas e de situações que eu vivenciava e que passavam. E que hoje eu começo a olhar, peraí, isso aqui é racismo. Peraí, por que esse espaço eu não consigo ocupar? Por que eu não consegui estar naquele espaço? Ou por que num lugar, numa reunião de psicólogas, eu sou a única preta? Então, isso começa a nos inquietar e a fazer com que nós olhemos para essas questões e repensemos a nossa prática. Então, é um convite também a nós, psicólogas e psicólogos, né? Psicólogas brancas, psicólogos brancos, a fazerem também esse processo de reconhecer o lugar do outro e pensar sobre como eu, nesse lugar, né? Como eu posso oferecer outro olhar para esse corpo negro, para essas mulheres, para esses corpos que muitas vezes foram negados, né? Esse lugar do cuidado. A fala da Yasmin me fez pensar o quanto a nossa vida e a nossa profissão também é atravessada por esses impactos à saúde mental, assim. A gente já conversou, né, em outros momentos, o quanto a nossa presença, ela é chamada em alguns espaços para demarcar que existe uma mulher negra aí e o que é que a gente abre mão e o que é que isso representa de sobrecarga para estar nesses espaços. Então, a gente, né, escuta falas do tipo assim, olha, mas você precisa ir para aquele lugar, olha, é importante a sua presença na reunião, não vamos deixar a Comissão da Igualdade Racial morrer, né, a gente precisa estar lá. E eu tenho estado, né, também em outros espaços, então, assim, escuto muitas pessoas falarem, olha, mas você precisa ir. Mas esse precisa ir tem um custo, porque tem um custo de sobrecarga, porque como qualquer outra profissional, né, de psicologia, eu tenho meus horários de trabalho, eu tenho uma demanda, enfim, da minha vida, em vários outros espaços, né, que ocupo, e essa sobrecarga, ela tem um custo. A gente estar nesses lugares tem também um custo, né? Então, quando
Yasmin fala assim, olha, observem os professores de vocês, as professoras de vocês, quem são essas pessoas, né? Eu me coloco nesse lugar, assim, porque muitas alunas e alunos falam comigo, assim, em virtude desse lugar de referência. Então, eu já brinquei algumas vezes com os alunos, sempre que os alunos querem fazer um trabalho de conclusão de curso sobre raça, eles me procuram. E aí, eu já disse isso algumas vezes, né? Me procurem também para orientar outras temáticas, porque eu também sei discutir outras questões, mas eu entendo também que os alunos muitas vezes visualizam isso porque percebem que não tem uma outra pessoa, uma outra colega, um outro colega que possa orientar. Então, isso representa um peso também, né? Então, o racismo, a raça, não é uma questão para psicólogos pretos, para psicólogas pretas, é uma questão para a psicologia, porque a gente está falando de usuários de serviços de saúde mental. Então, é uma questão para todos nós, né? E aí, pensando, né, na nossa categoria profissional, a gente vai precisar, então, eu sempre peço assim, né, não finja que você não tá vendo qual é a raça dessa pessoa que tá ali que você tá atendendo, né? Então, ela é branca, ela é parda, ela é preta. Você não pode fingir que não tá vendo isso, porque quando a gente pensa na contextualização, quando a gente pensa, mas por que essa pessoa tá vivenciando isso, né? Então, enfim, né? É um homem de 40 anos que está desempregado e não consegue se reinserir no mercado de trabalho. Ele é preto ou é branco? Isso precisa ser pensado, né? Como mais uma questão para ser entendida no processo de vida daquele sujeito, né? Não é, obviamente, a única coisa, né? A raça não é a única questão, mas é também uma questão que você, como profissional de psicologia, não pode fingir que você não está vendo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, qual é a cor dos nossos alunos, qual é a cor da população carcerária, né? Qual é a cor dos usuários dos serviços de saúde mental, isso, quando a gente consegue visualizar isso como profissional, né? Independente se eu sou uma profissional branca, enfim, né? Ou negra, como profissional a gente conseguir visualizar isso, obviamente que isso amplia o nosso olhar como psicóloga, amplia o nosso olhar para as questões de saúde mental e faz com que a gente pense saúde atravessada por questões biológicas, psicológicas e sociais. Então, não dá para pensar saúde mental sem pensar nas questões socioeconômicas, sem pensar nas questões históricas, sem pensar nas questões políticas. Então, eu penso que a nossa categoria profissional, do ponto de vista da atuação, precisa enxergar a raça de modo amplo, né? Não de modo para visualizar só experiências de racismo especificamente, mas assim, de modo amplo, né? Então, o que acontece nas relações escolares, né? Por que determinadas pessoas não conseguem ocupar determinados lugares, né? Então, quais são os nossos professores, quando você chega no serviço de saúde, quem é esse profissional que está lá no serviço de saúde para atender este paciente? Então, pensar a saúde de modo amplo, pensar a saúde mental de modo amplo, é também pensar a raça. E é também pensar qual é a relação da experiência da raça com as questões de saúde mental, com os processos de adoecimento e com as violências. Então, se a gente pensa assim, na nossa categoria profissional, é fundamental que a categoria entenda isso, né? A gente discutiu muito isso na Comissão da Igualdade Racial, né? Embora a gente tenha no CRP15 uma comissão para discutir essas questões, esse debate não é exclusivamente nosso. Toda a plenária, todos os profissionais de psicologia precisam estar atentos às questões de raça, porque isso é um compromisso ético da psicologia. E assim, meninas, vocês trouxeram as questões da atuação, né, do ser psicóloga e psicólogo, trabalhando diretamente com as questões de raça, e aí eu fico pensando em como, para nós,
né? A gente conversou um pouco sobre isso já, mas para nós, enquanto mulheres negras, como é viver nesse sistema, dentro dessa sociedade que não olha para a nossa saúde mental também, né? Dessa sobrecarga, desse adoecimento que não é visto, que não é olhado. E aí é importante a gente refletir e pensar como é que, ainda enquanto mulheres pretas, nós podemos atuar na prevenção dessa saúde mental, né? Para outras mulheres, para nós e para outras mulheres. Como é que a psicologia pode, que caminhos nós podemos construir na psicologia, e aí olhando aqui especificamente para Alagoas, né? O que é que nós podemos construir de prevenção, pensar a saúde mental nossa, enquanto psicólogas, mas também das populações que nós atendemos. Eu acho que é uma pergunta bem complexa. E eu fico pensando em diferentes locais. Eu acho que para a gente pensar a prevenção, a gente precisa refazer um pouco a psicologia. Eu acho que estar fazendo psicologia, ser psicóloga em Alagoas, é a possibilidade também de propor uma psicologia que é insurgente. Né? Beber nas águas de Zumbi, de Dandara, de Tia Marcelina, e pensar outras formas de produzir cuidado. E um cuidado que é historicizado, assim. Porque não dá pra gente pensar, será que dá pra ter saúde mental sem moradia? Uhum. Será que dá pra ter saúde mental vivendo a insegurança alimentar? Se a gente não entende que a ideia de saúde mental, ela está associada a uma possibilidade de existência que vai estar articulada a diferentes setores da sociedade, a gente não vai sair do lugar. Se a gente pensa a saúde mental como a garantia das pessoas estar em terapia, a gente não está fazendo uma psicologia, a gente não está promovendo saúde mental. E, inclusive, me incomoda, porque, para mim, terapia não é para todo mundo. Né? A terapia não é para todo mundo hoje por uma questão econômica, né? Porque é elitizada, a gente precisa marcar isso, né? Não é toda a população que tem acesso à psicoterapia, mas a terapia não é para todo mundo também, porque tem coisas que a terapia não vai resolver. A terapia não resolve a fome do nosso estado. A terapia não resolve a situação de desabrigamento. Se a gente for olhar para a situação de Maceió, a terapia não resolve desastres ambientais. Enquanto psicólogos, a gente consegue construir possibilidades junto com essas comunidades, mas isso também diz de quanto nós estamos disponíveis para lidar com a violência. Se a gente vai pensar a saúde mental no espaço do ser confortável ou de ser meramente acolhedor, como se promover saúde mental fosse promover um cuidado que vai estar distante da violência, a gente não vai conseguir sair do lugar. A gente precisa se construir enquanto psicólogo e estar disposto a lidar com a violência, seja na nossa clínica, seja no nosso espaço de trabalho, porque a violência, infelizmente, ela é o que constrói as relações no Brasil. O Brasil se fundou nessa violência, o Brasil que a gente tem hoje. Então, a promoção de saúde mental para a gente é também reconhecer esses espaços e entender que a gente reproduz essas violências enquanto categoria profissional, né? Como você já pontuou, Leilani. E também dizer que é preciso marcar algumas coisas, delimitar as coisas. Quando a gente vai falar de raça, parece que só existe a raça negra, né? Então, raça só tem quem é mulher negra, homem negro. E aí, onde é que está a população branca? Onde é que está o povo branco aí que não está incluído nesse local de raça? Então, J. Mombassa vai dizer que não tem coisa mais violenta do que você redistribuir. Né? Redistribuir a violência racial com a branquitude é marcá-la enquanto branca, enquanto sujeito aparente de uma certa violência. E aí eu acho que a prevenção ela vai passar por esse refazimento da psicologia, de uma psicologia que é terreirizada, e aí eu coloco assim, a nossa possibilidade de demarcar esse espaço, é entender que essa lógica de neutralidade, independente da abordagem, ela é falaciosa. E aí me desculpem, colegas de profissão, se vocês discordarem, mas é falaciosa porque a gente não nos deixa em lugar nenhum antes de atender alguém. A gente consegue ter um afastamento do que a pessoa nos traz, seja na clínica, seja na escola, seja no hospital, mas a gente tá ali, com as nossas marcas, com as nossas histórias, com os nossos medos, com as nossas angústias. E aí, quando a gente é mulher negra, a gente tem que lidar, quando atende mulheres negras, pessoas negras, com uma dor que também é nossa, que é uma dor que é coletiva. Então, assim, o racismo, ele nos atravessa de uma maneira tão perversa que, para mim, é impossível escutar um relato de racismo e não entender que isso também é comigo.
ou isso já foi comigo em um determinado momento. Né? Então, quando uma aluna me relata uma situação de racismo, eu lembro da minha adolescência naquela mesma escola onde eu precisei alisar meu cabelo, né, onde toda semana eu estava passando chapinha para que ninguém olhasse para mim e dissesse tem que trocar a Yasmin do lugar porque não dá para enxergar o quadro. Então, eu sempre revisito essas memórias. E para algumas construções dentro da psicologia, parece que isso está equivocado. Parece que eu preciso esquecer o que eu vivi para conseguir ofertar um cuidado e garantir que aquela pessoa tenha saúde mental. Então, acho que pensar a prevenção é pensar um refazimento, é pensar uma formação que contemple vozes negras, é que as articulações intelectuais como Lélia Gonzalez, Bell Hooks, Grada Quilomba, Sueli Carneiro, elas sejam feitas e não só na psicologia social, né? Não segmentar uma disciplina de relações étnico-raciais. Essa interlocução com essas autoras, elas precisam ser feitas em outras abordagens. A gente vai falar sobre o processo. Grada é da psicanálise. Pra mim, me incomoda horrores alguém da psicanálise dizer, não tem referência. Tem, e muita. A gente tem Fanon aí discutindo, a gente tem Grada. Às vezes a gente fecha os nossos olhos porque a gente não quer enxergar, a gente não quer ver. E a gente não quer estar nesse local do desconforto. Para mim, a aprendizagem é desconfortável, assim. Porque quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente estuda, mais parece que a vida fica intragável, né? Mas é também pensar que a psicologia, ela tem um compromisso social com as políticas públicas. Nós atuamos em políticas públicas. Independente se eu vou escolher escolar, saúde, organizacional, uma hora ou outra a gente vai estar trabalhando com política pública, a gente vai estar trabalhando com legislação, a gente vai estar trabalhando com o público vulnerável. Então, essas coisas vão chegar para a gente se eu atuo no público ou se eu atuo no privado. E aí, no público chega com maior demanda, no privado vem sem ser até nomeado. E aí parece que não existe pessoas nas clínicas privadas que padecem, que sofrem vítimas de racismo. E aí eu acho que a psicologia precisa se enxergar nesse local também. De uma profissão, de uma categoria de classe trabalhadora. E aí eu vou para outro local, porque eu acho que psicólogo precisa se entender como classe trabalhadora, porque senão a gente não está caminhando. Porque a psicologia não nos garante lugar nenhum, de fato. Ter um diploma, exercer uma profissão, não nos coloca num local de segurança. Pelo menos não com a pele que eu habito. Então, acho que se entender também como classe poderia possibilitar uma prevenção de saúde mental de uma maneira mais ampla. Eu concordo com o que a Yasmin está pontuando. E como a única coisa assim, que eu vou acrescentar, não é nem acrescentar, mas enfatizar, é que isso precisa passar pela formação. E como é um processo histórico também, né? A gente vem de uma psicologia extremamente elitizada e eurocentrada, então deslocada da realidade brasileira, e a gente vai precisar assim, só lembrar, né, que essa psicologia eurocentrada, assim, por muito tempo foi a psicologia que formou os nossos profissionais de psicologia e que, consequentemente, né, formou nossos professores, né, e aí esses professores, né, nos formaram. Então, a gente é um processo, né, longo, né, de transformação, porque esses profissionais que estão hoje, que a gente está dizendo assim, galera, olha, né, a gente precisa ampliar o campo, né, dos direitos humanos, a gente precisa ampliar o debate de gênero, raça, classe. Muitas vezes esses profissionais não passaram na formação, não? Então teve uma formação toda invisibilizada para essas questões, né? Então muitas vezes quando a gente pensa assim, né, num cenário da psicologia brasileira, a gente vai precisar lembrar também que essa psicologia durante muitos anos, né, é essa psicologia excludente, deslocada da realidade, né, que não vai pensar as questões profundas da realidade brasileira. E aí
quando a gente vai pensar prevenção e saúde mental, eu penso também nessa reorganização da nossa categoria profissional a partir de um processo formativo. Então, quando a gente está pensando, por exemplo, num podcast, a gente está pensando assim, olha, a gente precisa levar informações para a nossa categoria. Vamos pensar em informações ligadas à raça, pensando no cenário brasileiro, pensando no Júlio das Pretas, que é uma discussão que acontece a partir de um lugar de uma mulher negra que foi símbolo de muita resistência. O dia 25 de julho é o dia, né, de Teresa de Benguela, e é o dia da mulher negra no Brasil. Então, a gente tem, né, uma data para marcar. E a gente hoje está dizendo, né, nesse podcast aqui, que a psicologia está dentro desse debate, que pensar em saúde mental é pensar a mulher negra. Isso também é prevenção, né? Então, prevenção também é pensar quem são os profissionais de psicologia que estarão nessa fronte, né? Atendendo essa população. Meninas, acho que esse podcast hoje foi muito para inquietar. Acho que a palavra que fica para mim hoje é essa inquietação minha, né? E da categoria, né? De psicólogas e psicólogos que precisam se movimentar. Acho que vocês trazem muito isso. Não basta a formação inicial que a gente teve, muito marcada por esse eurocentrismo, mas também a gente pensar nessa renovação, né? Pensar nesse processo formativo contínuo para que nós possamos ampliar as nossas possibilidades de atuação. Junto às populações, né, quilombolas, pretas, indígenas, enfim. Acho que a ideia desse podcast também é isso, a gente trazer as temáticas atuais da psicologia e trabalhar nessa orientação mesmo da categoria, né, de fazer refletir, de fazer reconstruir, de repensar as nossas práticas e nos movimentar para mudança, né, de alguns posicionamentos que nós estamos há muito tempo. Então, a Comissão de Igualdade Racial, ela é recente no CRP, a gente tem 3 anos, né, de comissão, e eu acredito que é algo que não pode parar, né, que a gente precisa ampliar esse debate e já convidar também, né, psicólogas e psicólogos que queiram fazer parte da Comissão de Igualdade Racial para debater conosco, né, essa temática e que a gente possa ir avançando, né, para além dos horizontes, né, e trazer para a psicologia novas possibilidades. Eu quero agradecer a vocês, né, Yasmin e Natália, pela contribuição nesse podcast. E já pedi a vocês, assim, para as contribuições finais, as colocações finais, para que nós possamos, enquanto CRP, né, enquanto psicólogas e psicólogos, estar atentos e atentas às questões raciais. Eu acho que foi um prazer, assim, né? É sempre bom poder conversar sobre essas temáticas, especialmente com 2 maravilhosas, assim como vocês. Acho importante também a gente só, para finalizar, assim, demarcar que é super importante ter as datas que marcam determinados dias, né? Então, enfim, né? No nosso caso, agora a gente tá pensando no dia 25 de julho, né? Que é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. É um dia internacional e no Brasil é o dia de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. Então, a gente tem essa data. Essa data, a partir de 2013, mais ou menos, ela se amplia para o mês. Então, a gente tem chamado, né, de Julho das Pretas. Então, tem uma marcha de mulheres negras, né, uma convocação política de enfrentamento ao racismo, especificamente com relação à vida, né, a experiência da mulher negra. Então, a gente tem esse mês, digamos assim, um mês especial, que vários grupos que discutem as questões das mulheres negras fazem mais eventos, fazem mais ações, assim como acaba que em novembro também, né, a gente tem o 20 de novembro e é também essa data que, especialmente aqui em Alagoas, embora agora seja feriado nacional,
a gente também acaba promovendo algumas ações, a gente é mais chamado para falar. Então, a gente tem julho, né? E tem novembro. Mas eu queria destacar que essa questão, ela tem a ver com o ano todo, né? Então, não nos chamem só em julho e novembro, né? Ontem uma pessoa me ligou, assim, para que eu fizesse uma fala. Aí eu disse, gente, mas é porque em julho todo mundo me chama para falar, assim como em novembro, e aí eu não tenho data, assim, porque nos outros meses a gente também gostaria, né, de trazer essa temática, mas a gente não lembra. Então, assim, só quero pontuar aqui, as datas são importantes, mas o debate de raça é um debate do ano todo, né? Então, está articulado com várias outras temáticas que a psicologia também se preocupa. Então, que bom que a gente está hoje aqui falando, mas que também a gente vai ter, né, outras tantas oportunidades, até porque a Comissão de Igualdade Racial está articulada com outras comissões, né? Enfim, com a Comissão de Direitos Humanos, com as questões, né, de orientação e ética. Então, o ano todo a gente está, né, preocupada com o debate de raça, a partir da psicologia. Achei perfeita essa colocação. É muito engraçado como julho e novembro a gente fica sem agenda, né? E sobrecarregada. Mas, assim, acho que foi um prazer, assim, esse momento, essa conversa com vocês. Isso me lembrou um trechozinho pequeno do livro da Grada Quilomba, que ela diz que escreve porque precisa existir. E aí a gente tá aqui falando justamente para cobrar essa existência e para cobrar que a gente exista com dignidade, né? Que a gente exista e possa ter uma prática de bem viver. É pensar essa ciranda, essa roda entre mulheres negras como um processo de cuidado também, de autocuidado. Então, acho que é importante marcar esse espaço como um espaço de formação, né, como um espaço de orientação, mas também como um espaço de afeto, né, como um espaço de conexão, de entender o quanto que nós produzimos a partir da colaboração, o quanto que a gente se conecta entre a gente e como que esse espaço de conexão entre mulheres negras também é um espaço de promoção de saúde mental. Eu acho que o podcast hoje foi isso, assim, essa conversa, essa gira, né, que faz a palavra circular, que oraliza muito as questões do conhecimento, que por muitas vezes é visto na formação enquanto algo da academia, mas o quanto que a gente consegue comunicar quando a gente fala, né, o quanto que a nossa fala ela produz realidades outras. E aí fica o convite para as pessoas se inteirarem, para as pessoas começarem a discutir a partir dos seus locais, marcar sua branquitude, discutir raça a partir do sujeito branco, olhar para o sujeito negro, revisitar suas práticas e estudar. Porque não dá pra dizer que não sabe. É 2025, gente. Não dá pra dizer que não sabe sobre racismo. Não dá pra dizer ou fingir que racismo não existe. Então, assim, vamos estudar, vamos ler autoras negras e vamos construir uma psicologia alagoana que seja insurgente, que seja ética e que seja assentada. Muito obrigada, meninas. Nós finalizamos aqui o nosso podcast, nosso 6º episódio do podcast, né? Com esse momento, como a Yasmin colocou, com essa ciranda, né, de cuidado, de autocuidado, de cuidado umas com as outras, pensando o quanto é potente estar aqui com vocês. Quero agradecer, né, finalizar agradecendo a vocês, porque cada vez que eu encontro com vocês, eu me reconstruo enquanto psicóloga, enquanto mulher negra. Então, muito obrigada e até o próximo podcast. Fim?